Nesse vídeo eu vou fazer uma proposta muito simples para você. Você conseguiria defender o seu candidato, o seu presidente, o seu ídolo político sem ideologia? Apenas com números e resultados? Eu tô falando isso porque o Tadeuzão, que já é conhecido desde o início do meu canal, é um amigo virtual que eu tenho nos Estados Unidos, o Tadeuzão é bolsonarista e hoje nós entramos num debate a respeito de que tá dando certo. Né? Para ele, o governo Bolsonaro tá dando certo. E não é questão de dizer se está dando certo ou se não está dando certo. A pergunta básica é, você conseguiria defender o seu governo sem precisar de abstração do tipo, eu acho que isso é bom, mostrando números? Então eu falei com ele coisas como, por exemplo, a realidade, né, o governo anterior pegou o Brasil com salário mínimo de $75 e conseguiu levar esse salário mínimo até $300. Isso é números. Esse aumento real no salário mínimo e também junto com a maior redução do desemprego da nossa história fez a gente ter a maior redução da desigualdade social. Ou seja, são coisas que estão registradas, são números, são incontestáveis. A gente teve muitas pessoas trabalhando, 2014, o menor índice de desemprego da nossa história. Nós tivemos um aumento real do salário mínimo de $75 foi para $300, ou seja, um aumento no consumo que gerou um aumento de produção e nós tivemos o maior aumento na produção brasileira, ou seja, o maior PIB da nossa história. São números, né? Dentro disso, a gente teve a maior redução da desigualdade social, mas não foi fazendo os ricos ficarem mais pobres, foi fazendo os pobres ficarem mais ricos. São números. E hoje, o que eu vejo muito são pessoas, e o Tadeuzão falou que seria muito bom se tivesse a possibilidade de ter a informação sem viés ideológico. Mas a pergunta que eu faço para você nesse momento é, você estaria disposto a receber informações sem o viés ideológico? Então eu perguntei para ele, olha, faz o seguinte, Tadeuzão, me traga números, não pensamentos que permitem debates. Números, por exemplo, de 2019 até antes da pandemia, não precisa ser até depois da pandemia, de 2019 até antes da pandemia, o Bolsonaro conseguiu reduzir o desemprego? Não. O que a gente tem nos dados do próprio governo é que a gente tem a maior subutilização da mão de obra brasileira na história. Isso desde o início do governo Bolsonaro até o início da pandemia, imagina agora. Né? O governo Bolsonaro conseguiu reduzir a desigualdade social? Não, de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, até a pandemia, até o início da pandemia, a desigualdade social aumentou. Né? O valor do real em relação às moedas internacionais, ele diminuiu. Então eu estou falando números. Aí o que normalmente a pessoa faz? Ela quer acreditar nisso. Então se você... Isso é normal, isso eu falo assim, é normal. Se você gosta do Lula, você quer buscar coisas boas que o Lula fez e não quer acreditar que ele tenha feito coisas ruins. Assim como se você gosta do Bolsonaro, você quer buscar coisas boas e não quer acreditar que o governo esteja dando errado. Você quer acreditar que está dando certo. Esse viés ideológico não é culpa de quem está contando a história, é culpa sua. Porque você não quer ouvir a verdade. E eu falo isso porque, olha, eu fiz um programa no canal do Aquias Santarém, né, que é o Critica Brasil, e o Paulo Betti, que sempre fez campanha pro PT, sempre fez campanha pro Lula, contou, né, lá soltou o verbo e falou que, olha, tem críticas que precisam ser feitas para a gente crescer. E tem muitas pessoas nos comentários xingando o Paulo Betti. Por quê? Essas pessoas não estão dispostas a ouvir críticas. E agora que eu falei isso, eu falo, olha só como que as coisas... E agora eu me viro para você, seja de esquerda ou seja de direita, e te falo, quando a gente não tem números, a gente tem várias possibilidades de interpretação, tanto para um lado quanto para o outro. E é por isso que eu te falo, Tadeuzão, que você não quer uma coisa fora de viés ideológico. Você quer alguma coisa que contemple aquilo que você acredita. Por exemplo, vamos começar aqui na resposta que você me deu. MP que altera a cobrança da taxa sindical deixando-a de ser obrigatória. Isso aqui ainda foi no governo Temer, né? E não pode ser por MP, porque isso aqui é uma coisa que é uma coisa que é mudança constitucional. Tem duas interpretações para isso, duas. Uma interpretação, que é a interpretação liberal, é que os sindicatos estão tirando dinheiro dos empregados e os donos dos sindicatos estão lá fazendo festa. É verídica essa informação? Depende de qual sindicato. Por eu ter um viés mais de esquerda, eu vou falar que não tem sindicalista. Claro que tem. Hoje, que tenho um viés mais de esquerda, estou na luta
por uma medida que o Guedes pediu, que é o fim dos conselhos, da obrigatoriedade dos conselhos. Você está entendendo? É tudo uma questão, assim, de como você vê as coisas, mas vamos imaginar agora o seguinte, depois que você enfraquece os sindicatos, quem representa os empregados? Essa é a visão da esquerda. Ou seja, tem viés ideológico. Se você é de direita, você imagina que está roubando o dinheiro dos empregados, dos trabalhadores, impondo uma taxa sindical que está onerando os trabalhadores e o sindicalista está roubando. Se você é de esquerda, você imagina que isso aí vai tirar completamente o poder dos sindicatos para poderem aí pressionar os patrões para garantirem qualidades de trabalho melhor. Acabou a necessidade de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, obtendo mais resultados imediatos significativos durante o ato. Olha só, isso é uma outra coisa que tem viés ideológico. Veja bem, no momento em que você tira uma coisa que chama reciprocidade diplomática, você está se colocando muito abaixo do outro. É mais ou menos assim, vou te falar uma coisa muito simples. Para eu entrar na sua casa, eu entro de sapato sujo. Na hora que você vai entrar na minha casa, eu exijo que você tire o sapato, deixa por fora e entra descalço. Essa comparação é uma comparação muito simples para te explicar, fora do viés ideológico, a ideia da reciprocidade diplomática. Se um brasileiro precisa pagar uma taxa altíssima para pedir um visto de turista para ir para os Estados Unidos, por que os Estados Unidos não podem pagar a mesma taxa para um visto de turista para o turista americano vir no Brasil? É reciprocidade. Ah, não, mas aí nós vamos perder turismo com isso. Cara, mas isso depende muito de como você enxerga a coisa. Se você tem uma visão mais do tipo, eu vou me submeter a qualquer coisa para ter aquele cara aqui, você vai me deixar eu entrar de sapato sujo na sua casa, mesmo que eu te obrigue a tirar, obrigue você, seus filhos e a sua esposa a tirarem os sapatos para entrar na minha, você vai deixar eu entrar de sapato sujo na sua casa. Né? Vamos pensar assim. Agora, se você adota a ideia da reciprocidade diplomática, você pensa que não. O país que cobrar visto dos brasileiros, o Brasil vai cobrar vistos deles. Para você ter uma ideia, a Nigéria é mais soberana que o Brasil nesse sentido. A Nigéria cobra vistos, inclusive eu fui para a Nigéria, e para a Nigéria, para você ter uma ideia, eu fui com meu passaporte brasileiro, porque é mais barato para um brasileiro entrar na Nigéria do que um europeu, por causa da reciprocidade diplomática. Decreto que aplica critério da ficha limpa para nomeação de cargos em comissão. Olha, isso não é um decreto. A lei da ficha limpa, ela já estabelece isso. Isso já faz parte da lei da ficha limpa. Então isso não é um decreto, você entendeu? Agora, é outra coisa também que carece de viés ideológico, e eu vou te explicar por quê. A gente precisa concordar, Tadeuzão, que para uma pessoa ter a ficha limpa, basta ela ser amiga do juiz. Então eu vou te falar uma coisa muito simples. De acordo com o decreto que aplica critério da ficha limpa para nomeação de cargos em comissão, o Aécio Neves pode ser funcionário do presidente Bolsonaro em qualquer lugar. De acordo com esse decreto, por exemplo, o Temer pode ser funcionário do Bolsonaro. Você entendeu? Porque o Aécio é amigo de juízes, ele sempre vai ter ficha limpa. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, essa coisa da lei da ficha limpa, quando você vai para o viés, quando você vai para o texto, é lindo. Mas quando você vai para a realidade, só são condenadas as pessoas que não têm juízes. Né? Vamos voltar. O Aécio Neves pode entrar no governo Bolsonaro. Por quê? Porque, de acordo com a lei da ficha limpa, ele não tem condenação e nem vai ter. Por quê? Porque o cara, obviamente, ele tem o direito de cometer crimes. Decreto que aplica pacote anticrime, facilitando o trabalho das polícias e punindo com mais rigor criminosos. Olha, isso é um oba-oba, assim, o maior oba-oba da história da humanidade. É ficar tentando, tô levando pro viés ideológico, sabe? Porque, olha só, quando você chega e fala uma coisa do tipo, eu vou lutar contra o crime, sem viés ideológico, e se realmente você fizesse um trabalho de luta contra o crime, mas uma pergunta básica, por que tem sempre uma perseguição contra o pobrezinho do cara que está lá na favela aparecendo na televisão como criminoso, mas a gente não vê essas pessoas se pronunciarem a respeito dos aviões que carregam, por exemplo, centenas de quilos de droga para dentro do Brasil, são presos e não acontece nada com o dono do avião, não acontece nada com o dono do helicóptero. Ou seja, o maior crime no Brasil é exatamente assim, o topo, a cabeça do crime no Brasil são políticos
que nunca vão ser pegos por esses pacotes anticrime. Isso, na verdade, é uma forma de entregar para a sociedade, num prato, algumas pessoas mais humildes sendo destruídas e ganhar apoio dos militares. Isso é uma visão minha, assim como... digamos, uma visão ideológica que eu tenho é essa, que essa coisa de ficar toda hora falando contra o crime, é porque serve politicamente. Na prática, eles não colocam isso para rodar. Prova de que não colocam isso para rodar, eu volto a dizer, e os aviões e os helicópteros que são pegos com drogas? E os grandes criminosos? Né? Pacote anticrime para a polícia poder matar, isso conquista o policial. Né? Dá aquela ideia para o policial que ele está sendo protegido. Campanha política. Volto a dizer, em números, o que isso modificou a vida do brasileiro em geral? Não é você falar comigo, diminuiu de tantos por cento para tantos por cento a criminalidade. Isso é economia. Se você tira 15% das pessoas que estavam trabalhando, você pega a população brasileira e tira a população brasileira do mercado de trabalho, o cara não está na rua mais, ele não está indo trabalhar, é claro que vai cair a criminalidade. As pessoas não estão comprando mais, é claro que vai cair o número de assaltos. As pessoas não estão saindo para ir às ruas. Agora, o assalto, obviamente a criminalidade vai diminuir muito, porque as pessoas estão fazendo isolamento social. Você vai achar que é por causa do pacote anticrime do Bolsonaro? Isso é ideologia, tá vendo? Você quer acreditar nisso. Você não olha as outras variáveis, você só foca nas variáveis que você acredita. Junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e outros, inicia processo de instalação de máquinas que transforma ar em água para o Nordeste, após estreitamento de laços com Israel. A pergunta básica que eu faço para você nesse momento é o seguinte: o que é mais barato para nossa nação? O projeto anterior, que era um projeto de desvio de rio, ou um projeto que consta na compra de equipamentos, por exemplo, para fazer essa transformação, para retirar o ar da água? Você tem que, obviamente, congelar o ar para a água condensar, isso tudo gasta energia. Ou seja, vai partir para uma medida extremamente cara só para comprar de Israel. É viés ideológico, cara, porque você gosta de Israel, então você pensa assim, nossa, tudo que fizer com Israel é legal. Expande acordos comerciais com China, União Europeia e Estados Unidos. Também tem que ser visto também a partir do viés ideológico. Por quê? Olha só, esses acordos comerciais colocam o Brasil numa condição de exportador de matéria-prima ou de exportador de industrializados. Nós fechamos as nossas indústrias para vender matéria-prima. Você entendeu? Ou seja, nossos trabalhadores industriais, eles estão desempregados, estão saturando o Uber. Daqui a pouco, o cara está pagando a Uber para trabalhar. Engenheiro no Brasil, vocês ficam fazendo piadinha aí, com curso à distância e tal. Cara, a curso de engenharia no Brasil agora está R$100 e poucos, porque não tem serviço mais para engenheiro. Não tem mais indústria. Você entendeu? Então pensa, dá para analisar isso aí sob o viés ideológico. Você não consegue me mostrar números de nenhum beneficiamento real do povo comum, números como aumento do poder aquisitivo dos mais pobres, números como redução da desigualdade social através do enriquecimento dos mais pobres, número como PIB, crescimento do PIB, você não consegue me mostrar através disso. Você não consegue me mostrar através disso números como redução do desemprego com a utilização da pessoa naquilo que ela é especializada. Porque você pegar um camarada, por exemplo, que fez engenharia e considerar que ele está trabalhando empregado porque ele está dirigindo Uber, isso é subutilização. Entendeu? Mas vamos lá. Viabiliza a captação de bilhões de reais via acordos com fins pacíficos com todo mundo, após acordo de lançamento de satélite para a base aérea de Alcântara. Depende ainda da aprovação do Congresso. Outra coisa também que você acredita. Nós não temos números a respeito disso. Você acredita nessa possibilidade. Mas tem números. Implementou o 13º salário para o Bolsa Família. Foi uma tentativa desesperada de aquecer o mercado no fim de ano. É uma coisa que eu preciso dizer que eu concordei. Se procurar meus vídeos, eu vou falar, foi uma jogada boa, porque é uma forma de aumentar a circulação de dinheiro e tentar libertar o mercado um pouco, porque ninguém estava comprando nada. Mas deu resultado? Não. Por que não deu resultado? Porque o encolhimento do mercado é uma coisa que vem sendo imposta há um certo tempo. Números. Volto a dizer, números. Né? Empresas internacionais voltam a confiar no Brasil instalando sede em todo o território nacional, nas principais regiões do Nordeste. Números.
Você consegue colocar números? Por exemplo, ó, uma empresa internacional acreditar no Brasil para explorar petróleo é uma coisa. Uma empresa internacional acreditar no Brasil para colocar, por exemplo, uma fábrica de alta tecnologia para empregar brasileiros e pagar bem os brasileiros é outra. Porque, olha, vamos imaginar qual a diferença básica. Uma Fiat está instalada aqui em Betim empregando engenheiros, empregando o pessoal da região toda, empregando empresas subcontratadas. Em contrapartida, uma Vale, ela está dentro do Brasil criando passivo ambiental, colocando barragem para todo lado e essas barragens estão simplesmente quebrando e matando as pessoas. Que tipo de empresa está vindo para esse Brasil de agora? É isso que você precisa pensar, porque nós tivemos o Parque Industrial Brasileiro, ele foi destruído depois das campanhas que começaram em 2013. Ou seja, dá para analisar isso aí através do viés ideológico. A gente não tem números assim de melhora econômica por causa disso. Criou a MP da Liberdade Econômica, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do Estado, menos burocracia e gastos. Olha, existe o microempreendedor individual. Agora vamos falar um pouco de contabilidade. Eu acho muito engraçado quando as pessoas ficam falando que existem burocracias para o pequeno empreendedor no Brasil. Não, isso é um papo dos grandes investidores para acabar com as facilidades que o pequeno empreendedor tem. Para você ter uma ideia, todas as vezes que falam, mas o custo de um empregado no Brasil é muito alto, esse custo só é alto para as grandes empresas, porque para microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, a alíquota é muito baixa, cara. Tipo, a gente já tem o microempreendedor individual há muito tempo. Então, como assim você está falando que ele criou o MP da Liberdade Econômica? O que mudou? O que mudou? Ele tirou algumas coisas do microempreendedor individual. Aquelas classes de trabalhadores que ele não gosta, ele excluiu do microempreendedor individual. Ele não criou mais liberdade econômica. Ele pode até estar criando alguma liberdade para a gente exportar matéria-prima. Dá pra gente ver pelo viés ideológico, você tá entendendo? Quer reduzir impostos de produtos importados, como smartphones e tablets. Depende do Congresso. Olha, eu particularmente, eu te falo, quando a gente olha pelo viés pessoal, eu adoro, é o que eu gosto. Agora, na boa, nós temos um real cada vez mais desvalorizado. Se você reduz a alíquota de produtos importados, desses produtos eletrônicos, o que você acha que vai acontecer com a nossa moeda? Primeiro ponto, a nossa moeda vai desvalorizar mais ainda, porque a gente vai ter mais compra de produtos importados com uma menor produção de produtos internos e a gente nunca vai desenvolver uma indústria interna. Então, ou seja, a gente tem que ter equilíbrio. Dá para ver no viés ideológico. A gente tem que comprar aquilo que pode, não é simplesmente cortando impostos, porque senão, como é que a gente vai pagar? O brasileiro agora só está exportando soja. Você acha que quantas horas de trabalho nos campos plantando soja que são necessárias para comprar um smartphone ou um tablet? Então, quanto mais você facilita a compra de produtos importados, você melhora para quem tem condições de comprar e às vezes não vai levar uma pancada, né? Uma pessoa classe média alta. Mas em contrapartida, para o povão, o que você está fazendo? Você está tirando a possibilidade dessa pessoa, de repente, trabalhar numa fábrica local desses produtos, porque obviamente o produto vem da China muito mais barato, e você está forçando uma compra de moeda internacional para comprar produtos importados, ou seja, o aumento do dólar. A gente vai consumir menos no final das contas, você está entendendo? Dá protagonismo ao Mercosul após reunião no G20 no Japão, podendo gerar investimento de bilhões em território nacional. É outra coisa que também está no viés ideológico, porque olha, esse podendo gerar investimento de bilhões é uma coisa que o próprio Luciano Hang falou que investiu, o McDonald's prometeu abrir não sei quantas lojas, até hoje não aconteceu nada. Então tudo que acontece está no campo do podemos. Você consegue colocar números, tipo, de 2019 até o início da pandemia, melhora de investimentos internacionais em tantos por cento? Não. Você está entendendo qual que é a diferença da ideologia para os números? Tudo isso que você está trazendo, todas essas coisas que essas pessoas trazem, podem ser contestadas no campo ideológico. Eu acredito nisso, aquele acredita naquilo. Mas, em contrapartida, você consegue mostrar resultados a partir disso? Por quê? Porque o que eu te falo do governo anterior, eu não vou entrar em assuntos relacionados à corrupção, relacionados a se é ou não é culpado, não. Números, né? Redução da desigualdade social, redução do desemprego, aumento do PIB, tudo isso são números. Isso dá, digamos que esse tipo de coisa reflete na vida da gente. Esse tipo de coisa reflete em como nós estamos vivendo. Agora,
o oba-oba de, fulano roubou, fulano não roubou, corrupção, tudo isso são coisas que corroem o Estado? Sim. Mas eu te pergunto agora, em cima da mesa do povo brasileiro comum, você consegue me mostrar números de como que isso aí tá melhorando? Porque sem números fica muito difícil, ó. Com a aprovação da necessária e dolorida nova Previdência, o Brasil passará a ter mais confiança do investidor, gerando milhões de empregos. É uma promessa. É uma promessa. Mas também dá para ser levada para o campo ideológico. Sabe por quê? Se você é da direita, você imagina que essa nova Previdência, você é liberal, nem é direita e esquerda. Se você é liberal, você acredita que essa nova Previdência vai trazer investimentos de fora. Se você não é liberal, você acredita que essa nova Previdência vai criar uma expectativa de encolhimento muito grande do mercado no futuro, porque poucas pessoas vão receber dinheiro de aposentadoria, o dinheiro na aposentadoria vai ser menor, por isso eles vão comprar menos. E pior, você acredita que você vai ter um problema ainda maior de desemprego, porque as pessoas vão ter que ficar trabalhando até mais tarde. Muitas pessoas não vão nem aposentar. Então, é muito ideológico. Você não tem como trazer números. Você tá entendendo? Você coloca isso numa lista de coisas que estão dando certo. Mas como é... Porque você quer acreditar que isso está dando certo. Você não tem um número que te mostra que isso está dando certo. Você não tem uma prova que te mostra que isso está dando certo, mas você quer acreditar. Você entendeu? Você lê uma coisa dessa como sendo uma coisa boa porque veio do seu ídolo. A turma do outro lado só vê o lado ruim. E eu volto a dizer, você consegue assim, defender as ideias, mostrando números, mostrando resultados. Obviamente, existem mais fatos positivos concretos. Caso se lembre, mande para o nosso e-mail. Tá, tem aqui. No primeiro semestre do governo Bolsonaro foram criados mais de 408 mil novos empregos, já considerando as demissões. Foi o maior saldo gerado nos últimos 5 anos. Então, é outra coisa que a gente tem, outra coisa também que dá para ir pro viés ideológico. Se você entra hoje no site do governo, isso eu não tô te falando de oba-oba. Se você entra hoje no site do governo, você vai ver uma curva que mostra uma geração de empregos. Vamos esquecer a pandemia, antes da pandemia. Você vai ver uma curva que mostra uma geração de empregos e uma outra curva mostrando o crescimento da subutilização da mão de obra. O que eu tô querendo te dizer, para você ter uma ideia? Imagina que antes da gente ter toda essa campanha de destruição da indústria nacional, uma pessoa estava empregada como engenheiro numa indústria de São Paulo ganhando 15 mil reais por mês. Essa pessoa perdeu o emprego e começou a gastar o que tinha acumulado. Chega um certo ponto que essa pessoa não consegue mais emprego, aí ela abre um microempreendedor individual para de vez em quando fazer alguma coisa. Essa pessoa é tida como empregada pelo governo Bolsonaro. Mas aí eu te pergunto, qual que é mais lucrativo para a sociedade? A gente ter essas pessoas sendo utilizadas em suas respectivas capacidades, como por exemplo um engenheiro trabalhando de engenheiro, ou um engenheiro trabalhando de Uber, mas sendo contado como empregado. Então, a gente não teve criação de 408 mil novos empregos, a gente teve uma mudança na modalidade de avaliação de desemprego que considera todo mundo que registrou um MEI como sendo uma pessoa que não está desempregada. Isso é um problema muito sério, sabe? Porque às vezes eu vou prestar um serviço, imagina, eu estou desempregado, eu preciso prestar um serviço para uma empresa ali, a empresa vira para mim e fala assim, eu só posso aceitar o seu serviço se você puder emitir nota fiscal. Eu faço um microempreendedor individual para fazer um serviço. Eu já não conto mais como desempregado, mas eu não estou trazendo sustento para dentro de casa, porque acabou aquele serviço, eu estou procurando outro. Você entendeu? Por que isso é importante? É importante porque você está vendo isso aí de uma forma ideológica e eu estou te pedindo para ver números. Quando você olha nos números, você não vê crescimento na economia, nem crescimento no comércio, nem redução de desigualdade. Você não vê nada disso. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que são escritas para fazer você acreditar e fazer você se engajar. Mas eu volto a te dizer, você consegue defender o político que você gosta mostrando números e não mostrando coisas e falando que essas coisas são maravilhosas? Não. Mostrando números, a gente teve realmente a modificação da forma de contar desempregados fez com que determinadas pessoas que antes estavam desempregadas fossem contadas como empregadas. Mas nos números, nós temos a maior subutilização da mão de obra da nossa história, volto a dizer, antes da pandemia, além de ser a maior subutilização da mão de obra da nossa história, isso antes da pandemia, nós temos também uma realidade de menor comércio da nossa história.
Mesmo com a injeção de 13º, liberando o FGTS, o comércio não pega. Isso antes da pandemia, pra você ter uma ideia. Olha, Bolsonaro criou a lei, e volto a dizer, não é tudo que eu discordo não. Por exemplo, o projeto do Guedes contra os conselhos de classe é uma coisa que eu acho interessante. O conselho de classe só toma dinheiro do profissional. Mas já os sindicatos, alguns representam os profissionais. Bolsonaro criou a lei 3.000 estadual que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma economia acima de 100 bilhões em 10 anos. Isso é uma outra suposição. É uma outra suposição. Porque, olha, como é que você sabe que vai gerar essa economia? Como é que você sabe que existe esse número de fraude? Né? É outra coisa que você tem que pensar. Será? Dá para levar para o lado ideológico. A gente pode pensar que, olha, ele criou uma lei para prejudicar as pessoas que às vezes têm maior dificuldade de provar que trabalharam, chama isso de fraude, prejudica pessoas comuns em nome de enriquecer determinadas pessoas, né, em nome de falar que está fazendo uma lei boa. Pode ser levado para o viés ideológico. Afinal de contas, você está querendo dizer que todo mundo é fraudulento? Né? A impressão que a gente tem é essa, né? O turismo de negócios teve alta de 14,7% no primeiro semestre do governo Bolsonaro. Bom, mas o que eu te falo aqui é o seguinte. Se a gente teve um turismo de negócios que teve alta de 14,7%, a pergunta que eu te faço é: qual a influência disso na população? Sabe? Porque, olha, se você acha um local onde você pode fazer o que você quer, vamos pensar, você gosta dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem a liberdade de ter uma arma, toda hora você mostra isso. Aqui no Brasil, eu discordo de um estatuto do desarmamento, uma das coisas que eu acho que é estupidez, ficar insistindo nisso, porque eu só não acredito que as pessoas vão conseguir se proteger com isso, mas eu acho exatamente a mesma coisa que a direita acha nesse ponto. O criminoso, ele vai ter arma de qualquer maneira. Porque o criminoso já comete um crime de furto, um crime de roubo, um homicídio, ele não vai cometer um porte ilegal de armas. Mas, em contrapartida, uma pessoa boa pode se tornar um criminoso a partir do momento que ela tiver uma arma. A gente precisa concordar nisso, mas eu não acho que o governo possa me proibir de ter arma. Eu não concordo. Não concordo com o Estatuto do Desarmamento. Mas, enfim, quando a gente pensa nessa questão do turismo, a gente pensa, o Brasil que o Bolsonaro estava propondo para o mundo era um Brasil onde o povo poderia vir para fazer qualquer coisa. Como, por exemplo, desmatar, né? Não ia ter mais proteção ambiental. Se você consegue achar uma terra onde você pode fazer o que você quiser, obviamente você vai ter um turismo. O Brasil, na época do Dória, que o Dória era secretário de Cultura do governo federal no governo Sarney, me parece, o Brasil era conhecido por ser uma terra de turismo sexual. Então, assim, se você facilita as coisas, se você cria um Brasil que não faz nenhuma proteção ambiental, um Brasil que não vai cobrar nenhum imposto, onde as pessoas podem vir, desfrutar, fazer o que quiser, você vai ter aí essa alta de turismo de negócios. Mas nem com essa alta de turismo de negócios a gente teve aumento no PIB. O governo Bolsonaro reduziu de 18% para 0 a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamentos de pacientes com câncer e HIV, além de determinados tipos de fraldas e absorventes. Isso aqui também pode ser visto de uma forma extremamente ideológica, sabe, o Tadeuzão? Porque olha só como é que isso é uma jogada de marketing. O imposto, quem compra os medicamentos para HIV e câncer é o SUS, o governo. E o imposto é pago para o SUS. O imposto é puramente contábil. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia de como que podem jogar com você e fazer você de bobo com essas brincadeiras. Olha, o imposto é mais ou menos assim. Tadeu, eu vou te pagar R$100 por mês, mas como você é da minha igreja, você tem que me dar 10. Então, porque é o dízimo. Na verdade, eu estou te pagando 90. E se de uma hora para outra entrar um pastor mais honesto e falar com você assim, olha, você continua trabalhando na minha igreja, seu salário passa a ser R$90. Você não tem obrigação de dar dízimo mais não. Ficou na mesma. Né? Então, assim, reduzir os impostos, sendo que os impostos são pagos para o próprio governo, é jogada de marketing. Ninguém compra medicamentos de câncer e HIV no Brasil. Ninguém. É tudo SUS. Né? Só para você ver como que é possível jogar com a cabeça das pessoas. E se você realmente não quer viés ideológico, volto a te dizer, procura números e não coisas que podem ser contestadas através do viés ideológico. Bolsonaro apresentou MP que torna
política de Estado à antecipação anual do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, colocando fim no uso político do benefício. Antes, a antecipação dependia da vontade dos presidentes, deixando os beneficiários em aflição. Também, isso aqui também merece uma vista econômica e viés ideológico. Olha, para você ter uma ideia, no momento que você faz a antecipação, é o momento que você está colocando dinheiro no mercado, não é? Então, se você pressiona a antecipação para um determinado momento, você gera inflação naquele determinado momento. Isso é muito lógico, basta você pensar o seguinte, olha, hoje no mercado brasileiro a gente tem nas ruas R$1 milhão sendo movimentados. Os comerciantes sabem que no mês que vem vai ter R$2 milhões. Eles vão aumentar o preço dos produtos. É isso que acontece no Natal. Então, é outra coisa que pode ser vista sob o viés ideológico, né? Pode ser exatamente para quê? Se você dilui o 13º nas parcelas normais, você neutraliza ele, porque vai ter mais dinheiro no mercado, durante o mês, todos os produtos vão subir o preço. É por isso que falam em acabar com o 13º, falam em dar o FGTS diretamente para o empregado querer aplicar onde ele quiser, porque a partir do momento que deu o FGTS para o empregado, a pressão econômica faz o FGTS ser neutralizado, ou seja, a lei da oferta e da procura. Então, outra coisa que dá para ser analisada sob o viés ideológico. Não são números, você entendeu? Não é a inteligência que você está procurando. Dá para ser analisada sobre o viés ideológico. Vamos ver aqui. Nos 4 primeiros meses de governo Bolsonaro, os homicídios caíram 21,2% em relação ao mesmo período de 2018. Fonte, Cinesp. Olha, agora, com a proibição de ações nas favelas, os homicídios caíram. Dá para a gente analisar pelo viés ideológico. É claro que dá para analisar pelo viés ideológico. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o crime está relacionado à economia. Se a gente tem uma situação que as pessoas não estão saindo de casa porque não tem emprego, você vai ter, obviamente, uma queda na criminalidade. Isso é absolutamente normal. Então vai cair. Agora, se de uma hora para outra todo mundo estiver na rua trabalhando, curtindo a vida, aí você vai dar mais oportunidade para o ladrão. Então isso aí dá para ser analisado sob o viés ideológico. Dá para ser analisado. Agora, quem garante para você que esses registros foram feitos adequadamente? Eu volto a dizer, números que reflitam em cima da mesa do consumidor. Para mim é um resultado maravilhoso. Eu preciso admitir que é um resultado maravilhoso, mas dá para ser analisado sob o aspecto ideológico. Entendeu? Roubo de veículos também despencou no primeiro quadrimestre do governo Bolsonaro, queda de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado, nas estatísticas de São Paulo. Maravilha! Olha que maravilha! Mas a pergunta básica que eu te faço nesse momento é: será que a gente, numa situação de desemprego que a gente está vivendo agora, será que a gente tem o mesmo número de veículos nas ruas? Né? Com combustível alto como está, dá para a gente pôr outras variáveis além do governo Bolsonaro. O interessante é se você conseguir achar um dado que consiga refletir na mesa do brasileiro comum, ou seja, um dado que consiga refletir para 95% da população brasileira, uma coisa boa que o Bolsonaro tenha feito e não uma abstração, porque olha, não, beleza, reduziu demais o número de roubos de carro. Mas peraí, mas como é que tá o comércio de carros? Tudo reduziu, entendeu? Como é que tá carros circulando? Desde o início dessa brincadeira, o combustível dobrou de preço. Então, se a gente tem pessoas desempregadas, a gente tem uma menor quantidade de pessoas indo para o trabalho, a gente tem uma menor quantidade de carros nas ruas, né? Então, tudo isso precisa, obviamente, ser analisado. E você está trazendo aí um Cinesp, né? Dado de São Paulo. O governo criou o 13º Bolsa Família, um adicional de 2,6 bilhões para os mais necessitados, né? Eu já falei que isso foi uma jogada muito boa, mas, se analisada sob o aspecto ideológico, aí a gente pode dizer que, na verdade, ele estava fazendo compra de votos. Eu digo que não, eu digo que foi uma grande jogada na tentativa de reerguer a economia. Mas deu certo? Tem números? Não deu certo. No primeiro semestre de Jair Bolsonaro, houve um aumento de 158% na apreensão de cocaína em comparação com o mesmo período de 2017 e de 92% em relação ao mesmo período de 2018. Nesse caso aqui, eu vou te falar uma coisa que a gente não precisa... Basta a gente olhar que a gente vai entender que a cocaína, ela é uma disputa entre políticos. Então não é que aumentou em 92%
e isso significa uma melhora? Significa que quem está no poder agora está prendendo os concorrentes. Mas a gente não precisa nem falar nada, né? Depois daquela questão do avião presidencial. Preso com cocaína, ou seja, dá para levar pro viés ideológico. Dá para levar pro viés ideológico, porque no viés ideológico a gente pensa que, olha, não, eles estão prendendo a turma do PSDB para não concorrer com eles, porque eles também foram presos com cocaína, né? Também só não acharam cocaína deles no Brasil porque eles estão no poder agora, acharam fora do Brasil. Dá para levar para o viés ideológico. E a pergunta básica 2, como que isso influencia na mesa do consumidor? Como que o consumidor vê melhora por causa disso? Né? Bom, o índice de estupros caiu 13,6% nos primeiros 4 meses do governo Jair Bolsonaro em relação a 2018. Toda a criminalidade tende a cair se as pessoas estão em casa. Isso é normal, absolutamente normal. Né? Todo mundo está desempregado, as pessoas já não estão nem procurando emprego, as pessoas não têm dinheiro para fazer compras, as pessoas estão dentro de casa. Eu garanto para você que não vai ter crime nenhum se todo mundo parar de sair de casa. Né? Só vai ter crime, sim, de crime familiar, né? Só Lei Maria da Penha, se todo mundo ficar quietinho dentro de casa. Então, enquanto as pessoas não voltarem a trabalhar, você não pode comparar um ano em que as pessoas estavam procurando emprego e ainda estavam com dinheiro no bolso fazendo compras com um ano em que as pessoas pararam de comprar. Né? Então, a mesma queda que a gente teve na criminalidade é a queda que a gente teve no índice de empregos, é a queda que a gente teve de pessoas nas ruas. Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Isso aí a gente já viu que é pura jogada. Né? Porque agora o Centrão está todo entrando lá. Viés ideológico também. Você reduzir o número de ministérios, né, e transformar uma coisa que era um ministério em uma secretaria, você está gerando um cargo comissionado do mesmo jeito. Você só está criando ali uma forma de desmerecer determinadas coisas, como desmerecer, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Você quer desmerecer o Ministério da Cultura para criar na cabeça das pessoas a ideia de que a cultura não tem valor nenhum, né? E agora nós precisamos admitir que agora ele está fazendo muito acordo com o Centrão, ou seja, pressionam ele por causa do caso Queiroz, ele solta, né, cargo comissionado em um monte de lugar. Em abril de 2019, Jair Bolsonaro assinou o decreto que possibilita a conversão de multas ambientais simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, visando agilizar as cobranças. Olha, eu queria te dizer que o princípio do poluidor-pagador, ele já existe no Brasil há muito tempo, tá? Então, esse decreto simplesmente, ele facilita, né, o criminoso ambiental. Porque você imagina o seguinte, isso eu vou te falar, e isso é uma coisa que acontece aqui no estado de Minas Gerais. A Vale, ela calcula quantas pessoas que tem debaixo da barragem, quanto vai ficar para indenizar se todas morrerem, e quanto ficaria para recuperar a barragem. Se for mais barato indenizar as famílias, ela mata. Ela deixa a barragem cair e matar as famílias. Você acha isso certo? É viés ideológico. Se você acha certo, por exemplo, um governo criar possibilidades das empresas cometerem crimes ambientais e pagarem depois, ou seja, elas podem matar, podem poluir, podem fazer o que quiserem, mas depois elas simplesmente restauram ou pagam multas, você está criando uma facilidade muito grande para que empresas venham para o Brasil para matar o povo brasileiro. Aí eu vou te recomendar, né, além dos acidentes que aconteceram no Brasil, o acidente que aconteceu em Bhopal. A Índia criou tanta facilidade que a Union Carbide explodiu lá em Bhopal e os caras foram tão pilantras que eles nem falaram o produto que explodiu com medo de ter que pagar a multa. Ou seja, poderiam ter pelo menos falado o que era que estava no ar matando as pessoas para os médicos poderem agir. Não, nem isso eles falaram, porque eles tinham tanta liberdade econômica, porque o governo da Índia na época era um governo tipo brasileiro, que eles falaram, não, deixa o pessoal morrer, porque nós não vamos ter que indenizar, né? É só resolver depois de acordo com a lei. Então, tem que pensar, também tem um viés ideológico. Visando reduzir gastos, o presidente Bolsonaro unificou o portal de informações sobre o governo federal e os serviços públicos. A medida gera uma economia acima de 116 milhões por ano. Outra coisa que tem que ser vista com viés, pode ser vista por um viés ideológico. Olha, o presidente Bolsonaro falava que existia caixa preta, né, que não tinha transparência. De uma hora para outra, eles colocaram caixa preta no cartão corporativo
E queriam criar gastos com coisas emergenciais, ou seja, criar uma caixa preta em todos os órgãos do governo. Você entendeu? Você não quer enxergar isso. Você não quer enxergar isso. Você quer ver como é uma medida de unificar o portal de informação que gera transparência. Eu não quero, digamos que... Não quero contestar. Se ele estiver economizando, perfeito. Economia de 116 milhões por ano. Perfeito, se tiver economizando, se economizar isso realmente. Mas a pergunta que eu te faço é, você consegue trazer melhoria na vida do brasileiro através dessa informação? Né? Porque é a mesma coisa de eu falar, o governo iniciou um projeto de exploração da Lua para plantar arroz na Lua. Você consegue ver melhoria na vida do povo, né, com isso? Né? Vamos lá, índice de roubo a bancos, tudo que for relacionado a criminalidade, você tem que levar em conta a evolução tecnológica, né? Porque hoje nós temos um índice de evolução tecnológica muito maior, você tem que levar em conta também a quantidade de pessoas na rua. Então, tudo que você trouxer que for relacionado à criminalidade, eu vou te falar hoje em compensação, né? Se a gente for comparar com a mesma época anterior, as pessoas nem indo nos bancos elas estavam. Todo mundo quebrado. No início desse mês de agosto, Bolsonaro decretou que alíquotas de impostos sobre produtos industrializados, IPI, referente a consoles de máquinas de videogames, partes e acessórios que variavam entre 20% e 50%, fossem reduzidas para 16% a 40%. Olha, isso é uma notícia maravilhosa. Para quem? Para parte da população que pode comprar isso. Mas, em contrapartida, igual eu falei lá atrás, é uma notícia muito pesada para parte da população que não pode comprar isso e vai enfrentar uma inevitável desvalorização da moeda, porque a gente vai começar a comprar mais produtos de fora, isso força uma queda no real. Dá para ser analisado de forma ideológica. Significa que vai acontecer como eu estou falando? Não. Eu estou te mostrando que tem uma forma ideológica de avaliar. Então, ou seja, tudo que você me mostrou aqui pode ser avaliado de uma forma tanto a favor como contra o governo. São coisas viés ideológico, exatamente o que você falou que você está querendo fugir, exatamente o que você não está querendo ter nas informações é o viés ideológico, mas no entanto, né, que está aqui o que você trouxe aqui, né, tá dando certo o BR. Então olha só, tudo que foi trazido aí pode ser avaliado sobre o viés ideológico. O que não dá para avaliar sobre o viés ideológico? E aí eu falo com você e falo com a esquerda também. Falo com a esquerda também. Quando você for avaliar, avalie números, avalie sua vida. É básico. Coisa básica, Tadeuzão. Você não mora no Brasil, mas uma coisa básica para você perguntar para pessoas neutras que não se envolvem em política. Vamos pegar o início de tudo, foi 2013. Então vamos pegar 2013 e 2014 e fala com essa pessoa assim, quantos pacotes de arroz você comprava com o que você ganhava em 2014? Quantos pacotes de arroz você compra hoje? É isso, assim a gente avalia. Quantos litros de leite você comprava em 2014? Quantos litros de leite você compra hoje? Você entendeu? Isso é a realidade. O resto é abstração. O resto você pode avaliar tanto como direita como esquerda. O resto você pode avaliar da forma que você quiser. Mas a sua vida, a realidade, é uma coisa que você não consegue escapar. Então, a maioria das pessoas que estão hoje nessa disputa ideológica de que antes era melhor, antes era pior, tinha corrupção, muito simples. Olha o que você ganha hoje. Muitas delas não ganham nada. E em 2014 tinham emprego. Porque 2014 foi a menor taxa de desemprego da história. Isso não é ideologia, isso é número. Isso é histórico, não precisa de olhar no site do MEC, do Dr. MEC. Olha no Banco Mundial, olha no FMI, olha onde você quiser, os dados estão lá. Menor desemprego da história. Então, muitas pessoas que em 2014 conseguiam comprar, vamos pensar aí, por mês, 100 sacos de arroz, hoje não conseguem comprar um com o que ganham hoje, porque não estão ganhando nada. Entendeu? Então, faça essa experiência. Números, tanto você de direita como você de esquerda. Não tô querendo trazer viés ideológico, não. Números. Realidade. Avalie assim, olha, peraí, eu quero comparar não o que estão falando e o que estão trazendo nesses sites aí de que está melhorando. Eu quero comparar números. Então, como que eu vou comparar os números? O que eu ganhava em 2014, eu comprava o quê? E o que eu ganho hoje? Eu compro o quê?
Aí você vai ver que mesmo o empregado, quem continua no mesmo emprego, principalmente o servidor público, porque o servidor público, principalmente o servidor público de nível mais alto, promotor de justiça, procuradores, juízes, eles se viram representados por isso. Façam a conta, é simples. Olha o que você ganhava em 2014 e o que você conseguia comprar em 2014. Você não perdeu seu emprego, mas o seu dinheiro perdeu valor. Olha o que você ganha hoje e o que você consegue comprar hoje. Simples assim. E aí você vai levando para o resto da população brasileira, que segundo dados do próprio IBGE, mais de 67% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 2.000. Agora, imagina o povão brasileiro, o que eles eram capazes de comprar em 2014 e o que eles são capazes de comprar hoje, em produto. E aí você tira o viés ideológico. Tudo isso que você trouxe aqui são coisas que conversam através do viés ideológico. Você pode considerar, né, vou falar mais uma vez sobre o que está no topo aqui, você pode considerar a taxa sindical um roubo do trabalhador, mas você pode considerar também a taxa de sindical como sendo o crescimento da infraestrutura que vai defender o trabalhador. Viés ideológico, tem proteção por todos os lados. Agora, uma coisa que você não pode contestar sob hipótese alguma é o meu salário que eu ganhava no Brasil em 2014 comprava muito mais do que ele compra hoje. Porque aí é números. Você entendeu? Então, obrigado, Tadeuzão. Eu volto a agradecer você pelo carinho e pelo respeito, né? Esclarecendo para as pessoas aqui. O Tadeu é uma pessoa que me conhece desde o início do meu trabalho e nunca, absolutamente nunca deixou de ser bolsonarista, mas nunca também chegou a faltar com respeito. Sempre foi uma pessoa finíssima. Então, um abraço aí para a turma de bolsonaristas que ficam constantemente me cutucando, né? O Tadeu, o Alan Canaro, também o Hélio Granato, que é da cidade de Ponte Nova também. Então, pensem, pessoal, não é questão de defender o Bolsonaro ou ir contra né, o Bolsonaro só por questão de que é ídolo ou é odiado. Não, pensem na vida, como é que tá a realidade. Né? Esquece caso Queiroz, esquece a corrupção, pensa só na parte econômica. Não precisa nem de ir para esse lado aí de, não, se o Flávio fez isso, como é que fala? O patrimônio é incompatível com a... Esquece isso. Esquece essa parte relacionada à corrupção, que é o que a Globo está colocando em pauta, que é o que todo mundo quer falar. Pensa na vida real. Vida real, 2014, vida real, final de 2019, para a gente nem entrar no debate a respeito da pandemia. Vida real, poder de compra, qualidade de vida, né, expectativa para o futuro. Né? Aí você vai conseguir enxergar as coisas sem o viés ideológico. Né? E eu queria só antes de fechar, dizer para as pessoas de esquerda, né, que a maioria das pessoas que me acompanham neste canal são de esquerda, e dizer também para as pessoas de direita que eu nem estou entrando no debate a respeito de democracia e de uma possibilidade do Bolsonaro dar um golpe, porque a democracia no Brasil, ela não existe. E o que o povo está precisando é de um exame com o resultado para esse povo ler assim, democracia, resultado negativo. Então, se o Bolsonaro realmente fechasse o Congresso e o STF, eu acho que a sociedade ia ganhar com isso, porque aí ia ficar escancarado. Porque hoje, como é que está funcionando? Tanto o STF como o Congresso não estão representando a população, eles estão chantageando o governo para ter benefícios. Então, a gente não tem democracia no Brasil. Não pensem vocês que eu sou da turma que fala, nossa, Bolsonaro cogitou fechar o STF. O STF não está cumprindo a função para a qual ele foi designado pela Constituição. O Congresso não é a representação do povo brasileiro. Olha para o Congresso Nacional e olha para a nossa população e responda para si mesmo. A maioria do Congresso representa a maioria do povo brasileiro? Não, foi um Congresso que foi cozinhado através do ódio. Foi um Congresso que foi criado através da raiva, através da imposição ideológica, através de mentiras. Então a gente não tem representatividade. Hoje, a coisa mais benéfica para o povo seria um semancol de fazer um exame de democracia e enxergar o resultado negativo para a democracia no Brasil. Então, se o Bolsonaro realmente fechasse o STF e fechasse o Congresso, pelo menos teria um semancol, porque aí ele ia ter que... Aí ele não ia poder culpar o Congresso e o STF de estar tudo dando errado. A culpa ia ser só dele.
Porque, no final das contas, o Congresso e o STF, eles só pressionam o Bolsonaro para o Bolsonaro fazer algumas concessões para eles e não para o povo, e aceitam as coisas do mesmo jeito. Ou seja, não há democracia. Não se iludam. Não há representatividade popular. Não se iludam. E não há uma luta dos políticos de esquerda como um todo para acabar com isso. Está todo mundo desfrutando disso. Então vamos cair na real e vamos parar de ter esse desejo pelo viés ideológico. Né? Tentem analisar as coisas com a própria cabeça e não indo num site buscando aquilo que eles querem que você acredite e assistindo porque você quer acreditar naquilo e compartilhando porque você quer acreditar. Né? Muito obrigado então, pessoal, e até mais. Valeu!